Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo a essa videoaula. E o que a gente vai ver nessa videoaula hoje? Olha só, o porquê que as resinas compostas podem sim ser consideradas aí o procedimento mais duradouro e lucrativo da odontologia, né? Parece um contrassenso, né? O procedimento mais duradouro, você vai entender porquê. E outra coisa, olha só, como apenas duas coisas podem garantir resinas de alta performance. Presta bem atenção nesse vídeo, fica aqui com esse vídeo até o final, que nós vamos comentar e falar sobre as duas coisas que nós precisamos prestar atenção, que eu chamo do quê? Da alma e do coração das resinas compostas. Legal? Essas duas coisas que você precisa prestar atenção pode sim garantir um procedimento altamente duradouro e um procedimento aí que pode realmente, você pode entregar qualidade para o seu paciente e dormir tranquilo com a cabeça aí no travesseiro. Legal? Então, olha só. E na verdade, o que a gente quer? Né? Nós queremos, é o que eu acabei de falar, nós queremos é deitar a cabeça tranquilamente no travesseiro e mesmo assim ser recompensado por isso. Mas como assim deitar a cabeça no travesseiro e ser recompensado por isso? Nós queremos procedimentos mais simples, procedimentos instantâneos, se possível, né? Que você pode chegar, o paciente sentar e você entregar o resultado para ele na primeira sessão. Você quer um procedimento que a gente possa ter o mínimo de problema possível. Para a gente ter o mínimo de problema possível, a gente tem que entregar o trabalho de qualidade. Só que ao mesmo tempo a gente quer simplificar processos. Então nada muito complicado, nada muito que vá tomar muito seu tempo, mas, ou seja, simplificando processos, mas ao mesmo tempo tendo um procedimento de qualidade. É isso que a gente quer, né? E claro, ter muito mais tempo livre. Se você tem um procedimento mais rápido, mais simples, mais barato e que te dê um resultado baseado em evidências e que você consiga minimizar o possível complicações e fazer um tratamento mais descomplicado, resinas compostas por si só já é um material versátil e que fornece isso, né? E quando a gente fala em segurança, em entregar um trabalho com segurança e poder ficar tranquilo e saber que aquele trabalho ali vai estar em função na boca por um longo tempo e o paciente vai ficar satisfeito com o seu trabalho, é isso que a gente quer. Então vamos nessa, olha só. A grande pergunta que a maioria dos colegas fazem é: quanto tempo dura uma faceta de resina composta? Quanto tempo dura um trabalho com resinas compostas? Olha só. Um trabalho de Drummond publicado no Journal of Dentistry em 2009, ele disse pra gente o seguinte, que, olha, presta bem atenção, que entre 5 a 10 anos, tá? Entre 10 anos, ele obteve nesse trabalho 65% das restaurações de resina composta ali em função, perfeitas na boca. Antes desses 65%, o resto desses 65% era pequenas falhas que poderiam ser reparadas. Então, olha só, nós temos um procedimento hoje seguro. Se você tem na literatura algo te falando que 65% dos trabalhos estão ali em função, depois de 10 anos na boca, a gente pode ir tranquilamente, é um trabalho seguro e que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. Então, primeira objeção, primeiro pensamento equivocado, tá? A literatura vem e mostra que uma resina composta pode tranquilamente, bem feito, durar até 10 anos aí na boca do paciente, tá? E isso, eu gosto muito de mostrar esse caso aqui, que é um caso que eu fiz há exatamente 10 anos. E ele tá na boca ali, tá bonito. Eu atendi a paciente recentemente. Eu tirei essa foto aqui, ó, tirada em 4 de março de 2018. Esse trabalho foi feito há 10 anos atrás, agora há 12 anos, né? Que esse aqui é um slide, é um pouquinho mais antigo, mas essa foto aqui foi tirada em 4 de março de 2018, né? As facetas de resina composta estão ali, tão beleza e tão funcionando. Isso que importa. Então, pensando nisso que a gente viu, um procedimento que tem evidência científica, um procedimento que realmente é durável na boca do paciente, um procedimento que, se você prestar atenção nessas duas coisas que eu vou falar daqui a pouco para você,
você tem aí um procedimento seguro para poder oferecer para o seu paciente. E facetas de resina composta hoje, né, você já deve saber, né? As facetas de resina composta hoje, elas estão se tornando aí o procedimento número 1 para o dentista oferecer estética e transformar o sorriso do paciente. Por quê? Porque hoje a gente tem uma grande brecha no mercado. Ou seja, a gente está vivendo uma instabilidade econômica muito grande, só que as pessoas, a instabilidade econômica não acompanha a vaidade das pessoas. Nós tivemos uma explosão de vaidade das pessoas, especificamente no sorriso das pessoas, e isso eu já falei em outras oportunidades, né? É só você dar um Google Trends, né? Que é ali o site que fala das tendências mundiais, e você coloca lá smile, você coloca lá lente de contato dental. E o que acontece? De 5 anos para cá houve uma explosão, principalmente no Brasil, uma explosão dos pacientes procurando o quê? Lentes de contato, procurando modificar o sorriso, procurando a estética do sorriso. Então o que acontece? A gente tem de um lado uma crise econômica que muitas vezes está tirando o poder aquisitivo do paciente. Por outro lado, nós temos uma explosão de vaidade. Por quê? Justamente por esse movimento, essa revolução digital, que tá todo mundo querendo tirar selfie, ter um sorriso bonito, ficar lá sorrindo nas redes sociais, stories, TikTok, tudo isso, uma revolução aí na vaidade das pessoas, as pessoas cada vez mais procurando estar bem esteticamente, estar bem sorrindo. Então isso é uma tendência do mercado. E aí o que acontece? Quando você tem uma diminuição do poder aquisitivo, só que uma oportunidade de mercado muito grande, o que acontece? Se você, para esse pessoal aqui, a maioria das pessoas que está agora nesse momento com medo de investir muito, mas com esse paradoxo que essas pessoas aqui querem ficar bonitas, querem ter sorrisos bonitos, se você chegar aproveitando isso aqui, só que oferecendo uma alternativa para essas pessoas aqui que estão aí com um poder aquisitivo um pouquinho menor, mas elas querem ficar bonitas, elas querem ter um sorriso bonito. Se você chegar com uma alternativa como facetas de resina composta, que podem ser sim uma alternativa mais simples, mais rápida e mais barata, não precisando repassar para esses pacientes aqui altos custos de laboratório, você simplesmente descobre uma brecha incrível no mercado e que você pode então aproveitar aí e não só ter uma renda extra num primeiro momento no seu consultório, mas você pode sim viver dessa arte e acabar o seu consultório sendo o carro-chefe, oferecendo facetas de resina composta para os seus pacientes, lentes diretas em resina composta. Deixa só abrir um parênteses. E para isso, para você ter essa habilidade em fazer resinas compostas que fiquem tão lindas quanto os laminados cerâmicos, não sei se você sabe, a gente tem aí um método chamado lentes diretas, tá? Você pode encontrar um link em qualquer lugar desse vídeo aqui para você conhecer o método lentes diretas. Eu não sei nesse momento se o curso está aberto para inscrições, mas clica em algum lugar desse link que isso vai fazer com que você vá para uma página e lá você vai ter todas as informações. Se as turmas não estiverem abertas, você deixa lá seu e-mail que você vai ser avisado quando aí a turma estiver aberta. E se você clicar e de repente você já vê informações, quer dizer que você pode se inscrever. Então o método Lentes Diretas é um método, tá, que te ensina a esculpir lindas facetas de resina composta. Aí se você treinar, se você realmente aplicar um método, você vai conseguir fazer isso em 30 dias. Legal? Então olha só, continuando. E quando você, mesmo de uma forma simplificada, simplificando processos, porque a gente quer evitar problemas e a gente ter aí essa linha de raciocínio, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente já tem a segurança de que a ciência já nos mostra que as facetas de resina composta, elas podem durar 10 anos ou mais dentro da boca, segundo o trabalho de Drummond, publicado no Journal of Dentistry. Então, com essa segurança, o que a gente poderia fazer na prática para que nossos pacientes aí tenham uma segurança maior, a gente entregue algo de qualidade, tá? A gente pode sim, qual é a ação prática
para a gente realmente deitar também a cabeça no travesseiro e saber que a gente ali não vai ter problemas, que a gente de repente, se tiver problemas, a gente pode ali, de repente, a gente não tem controle do que o paciente ingere, se ele de repente vai morder alguma coisa que pode fazer um movimento de cisalhamento e fraturar a nossa resina composta. A gente não sabe quando a gente está falando em acidentes, a gente não controla o que o paciente come e o que o paciente faz com os dentes que a gente faz de resina composta. Isso aí é um fato, tá? Mas claro, se a gente se preocupar com duas coisas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Isso é muito minimizado e a gente pode ocorrer um acidente e ter que de repente refazer o trabalho do paciente por algum acidente, mas que se a gente prestar atenção nessas duas coisas, isso pode ser minimizado. Repetindo aqui para você. Então, na prática, o que a gente pode fazer, o que eu faço no meu consultório? Eu dou uma garantia dos trabalhos, das facetas de resina composta, eu dou uma garantia para o paciente. Mas como assim, professor? Você dá uma garantia? Sim, em contrato, o paciente assina o termo de consentimento, assina o contrato e eu dou uma garantia de 6 meses para o procedimento. Lembra no slide anterior que a gente quer evitar problemas? E parece que dando uma garantia dessa, eu estou chamando problemas. De maneira nenhuma. Eu vou repetir de novo, se você prestar atenção nas duas coisas que eu vou falar daqui para frente, isso vai ser muito minimizado e provavelmente o paciente não vai precisar utilizar essa garantia. Vamos supor que você não esteja ligado nessas duas coisas que você precisa dar atenção. Ou vamos supor que você fez 6 facetas bonitas de canino a canino para o paciente com resina composta, o paciente foi lá, mordeu uma caneta, estava lá trabalhando com a caneta na boca, de repente ele mordeu, estourou a faceta. Você fez, 2 meses depois ele volta com a faceta fraturada. Você deu uma garantia de 6 meses, incondicional, você vai lá e restaura essa faceta do paciente. Imagina se acontece isso com uma cerâmica, você vai ter que trocar toda a peça, você vai ter que mandar para o laboratório, você vai ter que pagar o laboratório novamente e com uma garantia, com facetas de resina composta, você simplesmente vai refazer o trabalho e vai orientar o paciente. Aí você orienta o paciente e você ainda diz para o paciente, olha, que bom, o seu sorriso ainda está na garantia, você tem 6 meses de garantia, você fraturou depois de 2 meses, não tem problema, a gente faz de novo. O paciente está ciente de que depois de 6 meses a garantia incondicional finaliza. Aí o paciente vai precisar te remunerar depois, caso você tenha que fazer algum reparo, alguma coisa. E aí vai aquilo que a gente falou lá no começo da aula. O que a gente falou no começo da aula? Como a resina composta pode ser o procedimento mais duradouro, falando daquelas duas coisas. Fica aí que você vai entender. Procedimento mais duradouro e lucrativo. Por que a resina composta ela pode ser um procedimento lucrativo? Porque você está dando uma garantia de 6 meses. E o que diz lá o nosso conselho de odontologia? Visite o seu dentista a cada 6 meses. 6 meses depois o paciente vai voltar para fazer aquela profilaxia, para fazer aquela revisão, e você já avisa o paciente que a garantia ali acabou. E a partir daquele momento você vai começar a fazer polimentos, reparos, impermeabilizações, por exemplo, com Fortify, com algum selante de superfície. Então você vai começar ali a parte de manutenção das resinas compostas. Aí o que acontece? Você tem ali a parte de manutenção e é o que? É uma renda extra para você. Porque lá no começo, na hora de oferecer as facetas de resina composta, você já disse ali para o seu paciente que as facetas de resina composta é um procedimento muito versátil, que pode ter reparo, principalmente que é um procedimento que praticamente não precisa de preparo, se tiver algum preparo muito conservador. E aí o paciente, você está mostrando as vantagens para ele. E você diz para ele também que é um procedimento que precisa de um pouco mais de manutenção, polimentos periódicos, etc. E você pode inclusive fechar um pacote com esse paciente de manutenções periódicas. O paciente pode vir de 6 em 6 meses, repolir aquela restauração,
de repente alguma pigmentação em alguma interface, você pode utilizar ali um disco, repolir, utilizar ali uma borracha de polimento, etc. Então você tem aí no procedimento de resina composta, além, claro, da remuneração pelo trabalho executado no primeiro momento, você tem aí um tempo gigante em que você pode fazer manutenções. Eu tenho pacientes aqui no consultório que a gente dá a garantia de 6 meses e às vezes de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, o paciente ele volta para quê? Alguns eles voltam para refazer as vestibulares. Ou seja, eu simplesmente faço um preparo sobre as resinas, sobre as facetas que eu fiz, deixo ali só a camada de dentina e refaço os vestibulares. E aí o que acontece? É uma espécie de manutenção. O paciente paga ali 60%, 70% do valor, 60%, às vezes até metade do valor daquilo que ele pagou na primeira vez, e ele vai estar fazendo manutenções e as facetas de resina composta vão estar sempre bonitas do jeito que ele quer. Olha só, não há necessidade de você fazer de 1, 2 ou de 3 anos, basta você fazer um polimento, que essa resina composta eu estou dizendo que tem alguns pacientes que querem fazer isso, porque sempre a gente está orientando como funcionam as resinas compostas, como esse material pode ser versátil, que uma vez que você faz o trabalho, o dente do paciente está protegido ali por baixo, e tudo que a gente vai fazer de reparo ali por cima, o dente do paciente está protegido lá embaixo das resinas. Então a gente pode fazer o que a gente quiser na frente das resinas compostas, basta fazer um jateamento, passar um silano e essa resina ela gruda em resina de uma forma fantástica. Então é um material extremamente versátil. Por isso que eu falo, você tem que aprender a fazer facetas de resina composta. Novamente eu falo, se você quer aprender a fazer lindas facetas de resina composta, tá? Em até 30 dias, seguindo um método e treinando realmente, olha só, é só você clicar em algum link que tem em algum lugar. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tem na descrição do vídeo um link para você conhecer o método lentes diretas, tá? Então, voltando lá, Vanderlei, e as duas coisas que eu preciso prestar atenção para eu ter minhas facetas com segurança? Estamos chegando lá, olha só. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a alma e o coração das restaurações. Como seria se você pudesse entender como dar mais segurança, longevidade para suas facetas de resina composta em apenas 4 slides? Tá chegando a hora de você descobrir qual é a alma e o coração das suas facetas de resina composta. A alma e o coração, ou seja, simplesmente as duas coisas, os dois órgãos principais que vão fazer com que as suas resinas compostas durem mais, que vão fazer com que as suas resinas compostas tenham maior qualidade, que vão fazer com que as suas resinas compostas lhe permita você deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e saber que você tem um procedimento ali que pode durar 10 anos ou mais, de acordo que a literatura já disse pra gente que isso é possível, né? Naquele trabalho de Drummond que ele publicou no Journal of Dentistry em 2009, tá? Então a gente já sabe que isso é possível, ainda mais hoje que as resinas compostas estão com uma qualidade simplesmente sensacional, as resinas nanohíbridas, as resinas microhíbridas, né? Hoje a gente tem uma qualidade estética e uma qualidade da reologia dos materiais que são simplesmente fantásticas. Legal? Então vamos lá para aquilo que a gente precisa prestar atenção. Primeira coisa, a gente tem que saber diferenciar duas coisas. Olha só, primeiro, qual é o coração da nossa restauração? O coração da nossa restauração, da nossa faceta, chama-se adesão. Se você não tiver uma adesão adequada ali para você aplicar, para você ter segurança, se você não tiver protocolo, e o protocolo não é complicado, o protocolo não precisa ser complicado, o protocolo é simples, mas você precisa diferenciar duas situações. Por que que muitas vezes a falha aí adesiva, paciente volta com faceta na mão, paciente volta com fratura, por duas coisas. A primeira dela é falha adesiva. E o que a gente precisa prestar atenção? Como a gente falou lá no início, a ideia é simplificar processos. E aqui nós vamos simplificar processos também. Olha só, então adesão. Qual é a diferença disso, esmalte,
Para isso, dentina. A gente precisa diferenciar essas duas coisas. Muitas vezes a gente trata isso como se fosse isso. É a mesma coisa de você comparar água com vinho. A água é água, vinho é vinho, esmalte é esmalte, dentina é dentina. Para você ter uma adesão forte em esmalte, você precisa, é um processo mais simples do que em dentina. Só que aqui você tem uma adesão muito mais forte, mais duradoura do que aqui dentro. Ou se você de repente tiver uma lente direta, uma faceta de resina composta já que você precisa trocar e já foi desgastado muito esse dente, já chegou em dentina, tá? Nós precisamos fazer um tratamento diferente do que uma adesão simples em esmalte. E como se faz uma adesão simples em esmalte? Muitas vezes a gente vai condicionar esse esmalte, expor os prismas de esmalte. Alguns autores na literatura falam que é interessante, não precisa desgastar, mas simplesmente asperizar para a gente expor as cabeças dos prismas para que a gente possa ter uma adesão muito mais forte, tá? E como que acontece isso? Aqui no esmalte é uma adesão micromecânica. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Quanto mais forte for o seu adesivo, guarda essa palavra forte, depois você vai entender o que é a palavra forte. Quanto mais forte for o seu adesivo, mais forte será a sua adesão, quando a gente está falando em esmalte. Por quê? Porque aqui, o que acontece? Quando a gente joga ácido fosfórico, a gente faz buraco, a gente faz microporosidades e a gente tem a união dos tags do adesivo que infiltram naquela porosidade feita pelo ácido fosfórico e trava ali a adesão naquele esmalte. Quando a gente tem dentina, o que acontece? A gente tem uma malha de fibras colágenas que já é um material muito mais orgânico, que tem 70% de material orgânico e 30% de mineral. Então a gente tem um material predominantemente orgânico quando a gente fala de fibras colágenas. E aí o que acontece? A gente tem que utilizar aqui um material, um adesivo menos forte. Você vai entender por que menos forte e por que aqui a gente tem que fazer um artifício para tornar esse adesivo mais forte, para a gente conseguir uma adesão, tá, mais forte na dentina. Vamos supor que não seja aqui, que a gente não tenha paredes ali, né? Porque se a gente lembrar lá do Schillenburg, né? Claro que a gente ali, se a gente colocar uma resina, a gente vai ter as paredes ali que vai ajudar na retenção da restauração. Se a gente for lembrar lá do princípio de Black, do princípio da fricção, lá do grande Schillenburg, da prótese, a gente sabe que mesmo com adesão a gente vai ter também as paredes. Mas falando em facetas de resina composta, a gente tem uma estrutura. Se essa estrutura tiver em dentina, a gente vai ter que fazer uma adesão forte aqui, mesmo que tiver em dentina. Então a gente tem que entender que dentina é uma adesão mais fraca do que em esmalte. E quando a gente tem uma faceta em dentina, é uma situação um pouco mais crítica, que a gente tem que ter estratégias para conseguir fazer com que essa adesão seja segura para a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir de boas, né? Então, olha lá. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, olha só. Ai, professor, os adesivos que a gente acha na dental são os adesivos universais. Eu posso utilizar o adesivo universal? Você pode utilizar o adesivo universal, aquele que tem lá, né? Quando a gente fala, vamos supor que a gente vá fazer a adesão em esmalte. Então olha só, a nossa faceta de resina composta, a gente chegou e percebeu que a gente pode fazer a faceta de resina composta praticamente sem nenhum preparo. Que adesivo usar? Eu estava embalando aqui, mas vamos começar do início. Que adesivo usar quando a minha adesão é em esmalte? Então, preferivelmente, como eu falei, você precisa de um adesivo forte. Consequentemente, você vai ter esmalte, você vai ter uma adesão muito forte. Então, você pode utilizar, e é mais indicado utilizar para você realmente otimizar ainda mais a adesão em esmalte, utilizar um adesivo
hidrofóbico. O que é o adesivo hidrofóbico? Adesivo hidrofóbico é aquele que a gente fala, entre aspas, que é só o bonde, ou seja, quando você tem um adesivo assim em frasco único, ele está misturado lá dentro solventes, está misturado o monômero, e ali no meio também ele tem uma certa acidez para, em algumas vezes, ser autocondicionante. Então, ele é tudo misturado ali, o que torna esse adesivo, entre aspas, tá? Não quer dizer que ele seja isso, mas um pouco mais fraco do que um bonde puro. Por quê? Porque o bonde puro hidrofóbico, ele é um adesivo, se você perceber, ele é até mais grosso. Por quê? Porque ele não tem solvente, o solvente está separado no primer. Então os mais antigos estão entendendo o que eu estou falando. Tem aí os dentistas mais novos que muitas vezes nunca viram esses adesivos de 3 passos, em que o primer é separado, tá? Então lá na década de 90, praticamente não existia esses adesivos num frasco só. Lá no começo da década de 90, final aí dos anos 80, começo da década de 90, existiam os adesivos, tá? Que a gente chamava de 4ª geração, os adesivos de 3 passos, tá? Então em que a gente tinha o ácido, às vezes era o ácido fosfórico mesmo, às vezes era um ácido maleico, vários tipos de ácidos foram testados, tá? Nesses adesivos, uma evolução bem bacana, tá? Na época o ácido maleico era um verdinho, aí depois a gente tinha o primer e o adesivo separado num outro frasco. Esse aqui que é o bonding, que é interessante a gente utilizar, porque ele é hidrofóbico, ele não tem o solvente e ele não é ácido, ele é uma resina pura, tá? Ele é o BGMA puro ou um outro monômero hidrofóbico puro. E aí o que acontece? Quando você tem um adesivo, um BGMA puro, uma resina líquida pura, ela é mais grossa, ela é mais forte do que normalmente um adesivo universal ou um adesivo simplificado de frasco único. Então, quando a gente tem união em esmalte, para a gente ter ali, fazer uma faceta de resina composta, prefira utilizar um adesivo hidrofóbico, tá? Ah, professor, mas eu posso usar o universal? É o que eu tenho no consultório. Pode usar o universal. Só que você vai fazer um procedimento que é necessário para tornar esse adesivo universal, entre aspas, mais forte. Ou um pouco mais forte, próximo ao que a gente tem com o adesivo hidrofóbico. De que forma fazer isso, tá? Tem um trabalho clássico do professor John Guinnett, de 1990, que ele fala que se você fizer esse procedimento, mesmo utilizando um adesivo simplificado ou um adesivo universal, né, hoje universal, você consegue aumentar 30% a força da adesão, mesmo usando um adesivo aí universal ou de frasco único. De que forma que a gente pode fazer esse procedimento? Você aplicou o adesivo simplificado ou o adesivo universal, você vai com um jato de ar e evapora o solvente que está lá dentro. Ah, professor, eu já ouvi falar disso aí e tal, isso aí eu já sei e tal. Legal, mas olha só, nesse mesmo trabalho de Guinnett, tá, ele mostrou que se você fizer esse procedimento com um ar morno e livre de óleos, água e impurezas, você aumenta em até 30% a força de adesão. Então é importante que você tenha algum dispositivo que jogue um ar puro ali na hora que você vai evaporar o solvente. Porque às vezes o que acontece? Você tem um compressor e esse compressor muitas vezes precipita vapor, precipita água ali e você não tem um filtro na saída dele, né? O ideal seria 2 filtros, um na saída e outro na entrada ali da seringa tríplice. Muitas vezes, muitos consultórios não tem isso. E às vezes você vai e joga um ar ali na hora de você evaporar o solvente achando que você está melhorando e você está piorando. Porque muitas vezes vai um ar úmido por conta desse vapor que precipitou dentro do compressor. E aí você vai acabar molhando molhando ali aquele adesivo e vai piorar a adesão, né? Imagina um adesivo misturado com gotícula de água, um ar úmido, não vai grudar, né? A resina, não vai grudar a resina, tá? Então o ideal é você utilizar um procedimento. Existe um secador de dente
né? O pessoal que faz o curso Lentes Diretas, a gente sempre fala do Tooth Dryer, né? Que você pode adquirir ele nesses sites tipo Amazon, tipo eBay, tipo Wish, né? Nesses sites você pode comprar esse secador de dente, que é o Tooth Dryer. Ele muito parecidinho assim com um secador de cabelo, ele vem com várias pontinhas, é um secador de cabelo com uma resistência igual de um secador de cabelo, e simplesmente ele tem as pontinhas todas para você usar intraoralmente. O nome dele mesmo é Tooth Dryer. É interessante que um dos alunos do Lentes Diretas desenvolveu ali um secador de cabelo para ele utilizar no consultório, desenvolveu umas pontas, trabalhou com acrílico, etc. E aí ele fez um aparelho, um Tooth Dryer para ele, e isso tem lá no nosso grupo secreto, nosso grupo dos alunos, né, que só entram alunos ali, tem ali certinho como, né, o Sérgio ali de Presente Prudente fez esse aparelho, né, e teve muitos alunos que foi no passo a passo ali que ele montou, né, o Sérgio é muito engenhoso, ele montou esse aparelho, ao invés de comprar o Tooth Dryer, né, que demora, às vezes você compra, demora 3 meses para chegar, porque é desses sites do exterior. Então, vamos nessa. E aí, adesão exclusiva em esmalte, tá? Como eu falei, esse aqui é um exemplo, quando você vai fazer uma adesão em esmalte, esse aqui é um exemplo do Bond que eu falei, tá? O Scott Bond multiuso é o outro que eu gosto muito e que inclusive estou usando atualmente é o OptiBond FL da Care também. Eu já usei também um outro Bond fantástico que é o All-Bond 3 da Bisco, tá? Você pode encontrar na Oraltec, tá? Lá com o Alex Linker, ele é o representante da Bisco no Brasil. E aí você pode também adquirir lá. Esse aqui, na maioria das dentais tem, é o Scott Bond multiuso da 3M, e que eu tenho usado e também é padrão super ouro. Qualquer desses três, tá? O All Bond, ou o Scott Bond multiuso, ou o OptiBond FL da Care, todos os três são padrão ouro. O que é padrão ouro? Em todos os testes, tanto que eu uso ele muito mais corriqueiramente nos meus procedimentos do que eu uso os adesivos universais, tá? Porque é padrão ouro. Quando é padrão ouro, ele já tem aí em estudos de meta-análise durante anos e anos a fio, mais de 2 décadas, efetividade acima do nível que é necessário, e por isso que o material é chamado de padrão ouro. E eu costumo utilizar, eu gosto de utilizar muitas vezes nos meus procedimentos, né? Na odontologia mais raiz, eu uso aí o primer separado do adesivo. Em cavidades pequenas, quando a gente tem dentina e muitas vezes é difícil a gente separar o esmalte da dentina, né? Esse procedimento assim de primer separado da dentina, ele sempre foi mais demorado, porque a gente sempre procurava, né, trabalhos mostrando se a gente pincelasse o primer no esmalte, se bem que muitos trabalhos mostraram que isso não é estatisticamente significante. Alguns trabalhos mostraram que se você passar o primer no esmalte, né, você perde um pouquinho a coisa na adesão. Então quando eu tenho cavidades pequenas, que é difícil separar o esmalte da dentina, aí sim eu uso o universal, aplico ele de uma vez no esmalte e na dentina, seco com o Tooth Dryer, só que eu nunca esqueço de passar uma segunda camada hidrofóbica de algum adesivo que eu tenha aí, que seja um adesivo hidrofóbico. Então eu espero que essa primeira coisa que eu falei, que é a adesão, você tenha entendido. Então vamos recapitular para isso não se perder. Primeira coisa, quando você tem uma faceta de resina composta em esmalte e você quer maximizar ainda, porque nós já sabemos que a adesão em esmalte é muito superior à dentina. Se eu quiser maximizar ainda mais, deixar ela ainda mais pancada, o que eu faço? Ao invés de um universal ou um simplificado, eu uso um hidrofóbico. Porque adesivo forte vai deixar a união mais forte. Então vai realmente aumentar aí a sua resistência da sua faceta de resina composta. União totalmente hidrofóbica e ainda, né, micromecânica com os tags de esmalte. Adesão hidrofóbica. Quando eu tenho a minha faceta de resina composta em dentina, tive que fazer preparo, dente escurecido, tive que tirar ali 1 milímetro, cheguei na dentina, 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, dente muito escurecido, ou o paciente já veio com o dente todo remendado, eu vou ter que reconstruir aquele dente, o dente anterior está inteiro em dentina. O que eu faço?
Eu preciso utilizar, então não dá para escapar. Eu posso utilizar um adesivo universal? Pode. E o que eu preciso fazer para otimizar essa adesão? Evaporar o solvente, se possível utilizando ar quente e morno. Por quê? Porque aí eu tiro tudo o que é ruim do adesivo. A hora que eu aplico ele na dentina, por quê? Porque o adesivo universal, ele tem solvente, porque é o solvente que vai levar ele para dentro da dentina. Porque a dentina ela tem conteúdo orgânico, água, hidroxilas, tem todo o conteúdo orgânico dentro da dentina. E aí o que acontece? Quando você aplica o adesivo universal ou simplificado, o primer, o solvente está junto. E o solvente vai atrás da água, da umidade da dentina. E se você fotopolimerizar sem tirar fora esse solvente que faz mal para a adesão, a tua adesão vai ficar mais fraca. Então, você aplicou um adesivo universal, você tem que tirar o solvente. No hidrofóbico, você não precisa tirar o solvente, porque ele não tem solvente. Então, aplicou o universal, esfrega bem durante 20 segundos. Por quê? Por que tem esse protocolo de esfregar ali com o seu microbrush? Porque quando você esfrega na dentina, o que acontece? O solvente e aquela acidez do adesivo vão fazer o adesivo penetrar mais profundamente. Ainda mais se você não condicionar a dentina. Você precisa agitar para que esse ácido perpasse a smear layer e trave lá dentro. Então o que acontece? Se você fotopolimerizar e não jogar o jato de ar morno e quente, vai ficar solvente lá dentro. Consequentemente, você vai ter uma adesão mais fraca. Quando você joga o ar quente, o ar morno e seco, você joga esse ar, ele aquece ali a dentina e aquele etanol ou aquela acetona que tem dentro do adesivo, ela se evapora e só fica lá o quê? O adesivo, só fica lá o monômero. E aí a gente tem, quanto menos solvente, a gente tem esse adesivo universal ou de passo único mais parecido com o hidrofóbico. Tá? Claro que vai ter uns resquíciozinhos de solvente, ele não vai ser totalmente puro, porque não é uma matemática, né? Você vai aquecer ali e vai tirar o solvente, beleza. Não. Então, esse é o procedimento para você tornar isso mais seguro. E se você quiser tornar isso mais seguro ainda, você pode utilizar um adesivo, fotopolimeriza depois do ar e utiliza ali o que? Utiliza ali um adesivo hidrofóbico como se fosse uma capa sobre isso tudo. Se você não tem um adesivo hidrofóbico, você pode utilizar a sua resina Flow aí no consultório. Tem uma resina Flow que eu gosto muito, que ela tem ali o escoamento dela até quase próximo de um adesivo, ela escoa bem, é uma Light Flow, é a Grandioso Light Flow da Voco. Você pinga, ela espalha, né? Porque às vezes tem algumas Flow que você coloca, que ela não é light, né? Você coloca e ela não escoa, ela fica parecendo quase uma resina de micropartícula, né? Mole, só que ela não escoa. E eu gosto de uma Flow que escoa e ela funciona meio como um adesivo hidrofóbico ali, vai vedar toda aquela parede de dentina. Recapitulando, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Então, a primeira coisa, matou, entendeu diferentes esmaltes de dentina, beleza? A segunda coisa, pra gente otimizar, deitar a cabeça no travesseiro e saber que nossas facetas vão durar pra caramba. Olha lá. Segunda coisa, oclusão. Então, oclusão é o seguinte, você pode fazer resina composta num caso de bruxismo? Pode, desde que você tenha uma oclusão equilibrada. Você devolva para esse paciente a oclusão equilibrada. Então, o primeiro ali que a gente tem que prestar atenção, que vai nos garantir é a adesão, que é o coração. Agora a gente vai ver a alma aí das nossas restaurações, das nossas facetas. A alma que vai manter ali, junto com o coração, a sanidade da nossa resina, da nossa faceta dentro da boca do paciente, ou seja, vai aumentar a durabilidade, é uma oclusão equilibrada. Então, quando você tem um paciente com contatos cêntricos em segundo molares, bilateralmente harmônicos e com a guia canina equilibrada, você tem um paciente com oclusão estável. Tá? Quem falou isso é o Dr. Antônio Ribeiro Pereira, um dentista que passou dos 50 anos de profissão. Esse senhorzinho, que é um dentista clínico e deu cursos de oclusão aqui no Paraná por muitos anos, tanto ele
quanto o meu pai foram os caras que me ensinaram oclusão, tá? Esse cara, infelizmente, ele aí não atingiu, não ficou famoso na oclusão. Só que eu conheço o trabalho do Dr. Antônio e toda a história dele, né, durante a odontologia, pelo menos durante os 25 anos que eu sou dentista. Já participei de curso dele, hoje ele não dá mais curso, né, tá bem velhinho e tal. E esse cara, ele criou uma posição chamada posição de fechamento, mas eu vou deixar isso essa história para um outro vídeo. Que esse cara para mim, ele é o mago da oclusão no Brasil e nunca foi colocado o holofote nele, porque ele, um dentista que trabalhou a vida inteira no interior do Paraná, aqui numa cidadezinha super pequenininha, e mais uma sumidade. Para você ter uma ideia, ele tem um livro, só que esse livro ele está escrito à mão ainda e está encadernado, né? É um livro de oclusão que ele escreveu à mão. E ele, na verdade, não teve a oportunidade de publicar esse livro. Mas o que ele quis dizer? E começa a observar isso. Quando você tem os dois segundos molares em contato cêntrico e quando você tem a guia canina em lateralidade harmônica, fazendo a desoclusão adequada, o que você tem? Você não tem paciente com dor e você não tem problemas ali de fratura de dentes, etc. Por quê? Porque ele diz que os segundos molares em oclusão, em contato cêntrico, e o paciente com as duas guias caninas desocluindo dos dois lados, você tem uma coisa que a gente chama de quadripé. Quadripé. O quadripé é o que vai dar o equilíbrio na função ali quando você faz facetas de resina composta. Se você tem toque cêntrico em segundo molar e as guias caninas, você já tem o paciente calçado, entre aspas, né? E é justamente assim que eu faço quando tem pacientes, tá? Vou falar rápido para a gente finalizar a aula, que já está bem longo esse vídeo. Professor Vanderlei, como que você faz para levantar a mordida e fazer as facetas de resina composta, pacientes com bruxismo? Qual que é o seu protocolo? Para a gente finalizar rapidamente, isso sempre me perguntam. Baseado aí no que o Dr. Antônio sempre pregou, sempre na primeira consulta eu sempre faço um jig para o paciente. Eu vou recuperar a dimensão vertical dele, eu faço um jig, coloco o jig no paciente até ali o quanto eu vou querer levantar. E aí o que eu faço? Na primeira consulta eu levanto os dois segundos molares baseado no jig e levanto ali também as duas guias caninas e deixo esse paciente apoiado nos dois segundos molares e nos dois caninos, tá? Isso vai me dar uma sessão de mais ou menos ali uma hora e meia, fazendo ali todos os ajustes necessários. E aí, quando esse paciente ele vai embora com os segundos molares em oclusão e com as guias caninas, os dois caninos tocando e os dois segundos molares tocando de uma forma ali, eu tenho o quadripé. O paciente ele vai embora tranquilo, porque eu já vi muitas vezes, quando você está levantando ali, monta no articulador, depois vai dente por dente, às vezes você faz dois dentes aqui e deixa o paciente ali na frente sem apoio. Quando você levanta atrás os dois segundo molares e você apoia os dois caninos, o paciente vai embora equilibrado. E aí é só depois você com o jig ir levantando cada dente ali, esculpindo e levantando, esculpindo e levantando, porque você já pode mandar o paciente embora porque ele está apoiado. E você marca o paciente no outro dia e faz o primeiro molar, faz os dois molares, marca o paciente no outro dia, começa a levantar os pré-molares, e assim você vai estabilizando o seu paciente para depois fazer ali as suas facetas de resina composta de uma forma muito mais segura. Legal? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha acrescentado para você, espero sinceramente que essa forma mais simplificada da gente fazer odontologia sirva para você, porque serve para mim há 25 anos. Olha só, meu muito obrigado, e eu queria te convidar novamente para você clicar em algum lugar aqui, se você quer conhecer um método
um método que te ensine a fazer lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos, e isso em apenas 30 dias. Você clica em algum link que você vai ter, não sei se é aqui do lado, e se for no YouTube, vai estar na descrição do vídeo. Se for em algum outro lugar, no Facebook, no Instagram, vai ter um link em algum lugar, embaixo, do lado, não sei onde você está vendo, se no celular, no computador, não importa. O que importa é que eu estou aqui para te ajudar com esses conteúdos, e eu espero sinceramente que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna aqui do Professor Wanderley. Até o próximo vídeo.